Suas Bíblias, no texto de Hebreus 7, 1 a 10, quero lê-lo aqui, Hebreus 7, 1 a 10. Texto esse que será base dentro da continuidade dos estudos de Hebreus, esse texto que será base para a mensagem desta noite. Acompanhe aí a leitura. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa, primeiramente, Rei da Justiça, e também Rei de Salém, que é Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, que esse homem era importante, a quem está o patriarca Abraão, deu o dízimo dos melhores despojos. Aqueles que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos, no outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E por assim dizer, até Levi, que recebe os dízimos, pagou-os por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Vamos orar? Pai, queremos agradecer a Ti, porque temos o privilégio de estar estudando, meditando, Senhor, na Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que Tu possa, Senhor, estar nos alimentando, nos fortalecendo e principalmente, Pai, nos capacitando, Senhor, a que nós venhamos a permanecer e avançar e não recuar, Senhor, como alguns hebreus, ali no primeiro século, desejavam recuar por causa das pressões, Senhor, tanto do império como da religião judaica. Senhor, que nós possamos perseverar crendo que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Fala, Senhor, por meio da Tua Palavra, vem nos alimentar, pois assim oramos, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, sabemos que esse texto ele é complexo, só que esse texto, na realidade, ele é todo o capítulo 7. E esse texto, ele está falando do quê? Na realidade, de forma tipológica, ele está falando da superioridade do Senhor Jesus Cristo na visão desta pessoa, que era o rei de Salém, Melquisedeque, o qual Abrão deu o dízimo depois que ele foi libertar Ló da mão dos seus inimigos, né? O rei de Salém recebe
a Abrão, não ainda Abraão, não é? E esta pessoa, tá, que era homem como nós, mas ela tipificava o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Ao final da mensagem, nós vamos entender por que a imagem de Melquisedeque ela é tão importante e principalmente para o povo hebreu, do qual o autor de Hebreus escreve. Então, o autor de Hebreus, ele identifica o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, antes de Moisés, não é? Jesus Cristo era o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Quem era Melquisedeque? Melquisedeque aparece na história em apenas praticamente 3 versículos, Gênesis 14, 18 a 20, quando Abraão oferece o patriarca, que para o povo hebreu é uma pessoa tão importante, fundamental, porque é dele que nasce a nação de Israel. Quando ele dá o dízimo, quando ele dizima daquilo que foi pego na batalha contra aqueles que tinham prendido a Ló, né? Ele vem demonstrar a superioridade de Melquisedeque diante de Abraão, ou Abrão, né? E Melquisedeque tem algumas características que tipificam o Senhor Jesus Cristo. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, aqui nós já vemos o começo da tipologia, ou seja, o rei de Salém, Melquisedeque, ele representa a pessoa de Jesus Cristo. E qual é o objetivo do autor de Hebreus aqui? Mostrar que o ministério do Senhor Jesus Cristo é superior ao ministério de Arão. Por quê? Porque para o povo hebreu, principalmente desta época e também do tempo presente, o ministério araônico, ele era o teto, ele era o máximo do sacerdócio. Então, o autor de Hebreus, ele vem mostrar para eles que se Abraão, né, porque Arão era inferior a Abraão. Se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, então, portanto, Arão, ministério araônico, era inferior ao ministério de Jesus Cristo. Por quê? Qual era o problema que estava acontecendo ali? Foi em toda a região ali da Itália. Eles estavam abandonando Jesus para voltar aos velhos sacrifícios, né? Eles estavam abandonando Jesus para voltar às práticas antigas, né? Como até nós testemunhamos e vemos algumas pessoas que passaram por alguma igreja cristã e, por uma situação ou outra, recuou e voltou às práticas antigas. Voltou aos costumes antigos. Então, esse texto aqui é uma exortação a nós não recuarmos, mas sim avançarmos. E essa semana passada, não, acho que foi essa semana mesmo, perguntei, só confirmei, com um pastor amigo meu mais jovem do que eu, bem mais jovem, da idade, quase perto da idade do Caio,
como ele estuda grego, falou assim, qual é a conjugação verbal de João 3,16? Aí ele só me confirmou. João 3,16, que nós aprendemos numa tradução mundial, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que na realidade, o verbo de João 3,16 não é aquele que crê. Quando a gente pensa como um grego, e aqui nós temos que pensar como o povo grego, pensar como um povo da língua grega. O povo da língua grega entendeu da seguinte forma, e também os ouvintes de João: aquele que continuar crendo. Aquele que continuar crendo. O que significa isso? Eu verbalizar a fé e não permanecer vem demonstrar a triste realidade, para alguns, graças a Deus não para todos, que essa pessoa verbalizou algo que não era a realidade na sua vida. Por quê? O Senhor Jesus, e depois João escrevendo sobre o Senhor Jesus, o que foi que ele disse? Aquele que continuar crendo não perecerá. Ou seja, em outras palavras, aquilo que nós já estudamos em Hebreus 6, a marca do salvo é a perseverança. E uma fé perseverante. A marca do salvo é uma fé perseverante. Ou seja, se até o último dia eu continuar crendo que foi Jesus que morreu no meu lugar, foi Jesus que ressuscitou, é Jesus que intercede pelos meus pecados, então esta pessoa demonstrou a fé legítima. Caso contrário, aquela pessoa que abandona a fé no meio do caminho, infelizmente, ele só verbalizou um credo, mas nunca teve uma experiência legítima. Por quê? A fé legítima é a fé que persevera. E esse texto aqui vai falar algo parecido de uma forma diferente. Qual é o princípio? Somente usufruiremos o que temos disponível em Jesus quando percebemos que o sacerdote dele é o único que nos leva a Deus. Ou seja, nós não abandonamos o sacerdócio, a fé no sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e eu não vou abandoná-lo, apesar das pressões. E diante disso, nós vamos encontrar 7 razões que confirmam a superioridade do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Por que eu tenho que crer que Jesus é o Messias? Qual é a base bíblica? E principalmente no momento onde, de vez em quando, alguns são pressionados, por exemplo, a guardar o sábado. Porque o sábado que salva. Se eu não guardar o sábado, então eu não tenho o meu verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Ou, em outros casos, se eu pedir para Jesus e mais alguma coisa. Dentro do contexto daqui, o que eles estavam sendo pressionados? A voltar às práticas de sacrifícios do Antigo Testamento, de carneiros e bodes para perdão dos pecados. Então, nós temos razões suficientes nesse texto para mostrar que é no sacerdócio de Jesus Cristo que nós temos
o legítimo perdão dos nossos pecados. O texto ele é complexo, por quê? Porque ele está falando numa linguagem que o povo hebreu entendia. E até nós percebemos no texto o quê? Que aqui o autor ele era perito em Antigo Testamento. E este autor aqui, ele tinha o mesmo nível intelectual, vamos assim imaginar, que o apóstolo Paulo, pela sua capacidade argumentativa para mostrar que a nova aliança é superior à antiga aliança. A primeira razão pela qual o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo é superior é que Melquisedeque, e sempre que, amados irmãos, um detalhe importante, sempre que nós citarmos Melquisedeque, pense em Jesus Cristo. Porque esse Melquisedeque de Gênesis, de número 14, ele tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Então, no texto de Hebreus 7, sempre que você ler Melquisedeque, lembra, o autor de Hebreus está dizendo, olha, Jesus Cristo. Porque Melquisedeque significa Jesus Cristo. Ele tipifica Jesus Cristo. Então, a primeira razão pela qual o sacerdócio de Jesus Cristo é superior é que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo antes de Abrão. Que Abraão mudou de nome. Antes de Abrão. Conforme o verso 1, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Ou seja, os hebreus eles aceitavam somente o sacerdócio levítico que vinha da linhagem de Arão. Um detalhe interessante, queridos irmãos, é o quê? O povo, eu não lembro onde eu vi a frase, mas eu vi nesses dias. O povo judeu pensa da seguinte forma: só nós, o povo hebreu, ou o povo judeu hoje, ou israelense, só nós podemos adorar ao Deus verdadeiro. Porque este Deus, ele é nosso, não é de mais ninguém. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas vejam que aqui o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: a adoração ao Deus Altíssimo antecede a Abrão. Essa é a ideia do texto. A adoração ao Deus Altíssimo antecede. Tanto que nós temos deixa eu lembrar o nome. O primeiro arrebatamento daquele homem que andou com Deus lá de Gênesis. Né? Ele andou com Deus, e porque ele andou com Deus, e ele era da descendência de Caim. Um detalhe interessante. Ele da descendência de Caim, Deus o tomou para si, porque ele andou com Deus. Qual era o meu nome, Cícero? Não é Matusalém. Enoque. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. O povo judeu batia no peito: nós somos os que primeiros adoramos ao Deus verdadeiro. O que o autor desta carta fala: olha, antes de Abraão existisse, já havia a adoração ao Deus Altíssimo. Ou seja, vocês não foram os primeiros.
E aí a lista dos heróis da fé mostra Abel, Jó, Noé. E Noé antecede a Abrão. Então, amados irmãos, o que o autor aqui está relembrando? Uma verdade importante. É o cuidado com o orgulho espiritual. A nação de Israel se envaideceu mais tanto, que diz, começou a falar o seguinte: olha, fomos nós que começamos a adorar ao Deus verdadeiro. Não, o autor de Hebreus, na lista dos heróis da fé, o que ele coloca? Olha, antes que Abraão existisse, já havia pessoas como Enoque, ou como Abel, por exemplo, homens que adoraram a Deus verdadeiramente. O problema daquele povo foi o orgulho espiritual que os derrubou. Então, a primeira verdade maravilhosa aqui é que, não é, o sacerdócio do Senhor Jesus, por que era superior? Porque, né, Melquisedeque, que tipifica Jesus, né? Melquisedeque já adorava ao Deus Altíssimo. E é interessante notar que no Salmo 110:4, o autor relembra a profecia. Qual a profecia? Do sacerdócio que o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Como diz o verso 110:4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, Salmo 110:4, há uma profecia messiânica, né, remetendo Jesus, a promessa de Jesus, para antes de Abraão. Então, essa é a primeira verdade, essa é a primeira razão. Já havia a adoração ao Deus Altíssimo através da pessoa de Melquisedeque. Através da pessoa de Melquisedeque. A segunda razão, amados irmãos, para nós perseverarmos diante das pressões, diante das dificuldades que é andar com Cristo, é que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior é superior, e que Melquisedeque era rei da justiça e da paz. Então, por que o sacerdote de Jesus é superior? Porque Melquisedeque era rei da justiça e da paz. Então, o que significa isso? O verso 2b que os irmãos estão vendo aí na projeção, seu nome significa, primeiramente, rei da justiça e também rei de Salém, que é o rei da paz. Então, Melquisedeque era rei da cidade de Salém, há muito tempo antes da existência de Abrão. E Salém tornou-se depois Jerusalém. Tá? E esse nome significa paz. Então, e sendo sacerdote de Deus, ele fora chamado, escolhido e aprovado por Deus na sua época. Só que um detalhe importante. E ele é chamado de rei da justiça. Por quê? Porque ele próprio foi justificado por Deus. Mas o detalhe importante aqui é o quê? O que ele tipifica, o que ele exemplifica. Jesus, ele é o rei da paz. Jesus, ele é o rei da justiça. Então, aqui vem demonstrar
o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo antes do sacerdócio araônico, que era praticamente idolatrado pelo povo hebreu. E o grande problema, eles queriam voltar à velha religião. Eles queriam de novo, como nós estudamos no domingo passado, eles queriam novamente crucificar ao Senhor Jesus Cristo. E até essa expressão, crucificar ao Senhor Jesus Cristo, o que ela significa? Na crucificação, houve a rejeição. Então, o autor de Hebreus, em Hebreus 6, do 14 em diante, o que está falando? Olha, quando uma pessoa rejeita a Cristo, ele está o crucificando de novo. Ou seja, rejeitando de novo. Por quê? Quem crucificou Jesus, o crucificou, por quê? Porque rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Mas este Senhor, ele antecede Arão e ele é o Rei da Justiça, ele é o Rei da Paz. Só Jesus pode nos dar a paz. Só Jesus pode nos justificar, amados irmãos. E algo importante para entendermos quando nós pensamos no Rei da Paz, no Rei da Justiça. Jesus fala dele mesmo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como também ele fala, e isso nós vamos ver no texto de Romanos, que ele nos declara justos. O que é declarar justo? Aqui, quando Paulo falou isso na carta aos Romanos, ele estava falando sobre declarar perdão. E aprendendo um pouquinho de advocacia com as dicas que o Marcos me deu em outra oportunidade, quando uma pessoa ela é absolvida no tribunal, é composto numa ata que aquela pessoa ela sai dali do tribunal pela porta da frente declarado inocente. Então, declarado justo é a mesma coisa de declarado inocente. E quando nós estudamos as cartas da igreja do Apocalipse, nós vemos sobre a pedra branca. O que é a pedra branca? A pedra branca era uma garantia de que a pessoa foi absolvida no tribunal. Então ela ganhava uma pedra branca e ela tinha que andar com essa pedra branca, provavelmente essa pedra branca, dentro do julgamento romano, não era uma pedra que você fazia em qualquer lugar. Era uma pedra que só tinha lá no fórum. Então, o absolvido tinha que andar com aquela pedra branca. Se um soldado romano parasse ele e falasse: pera aí, você não foi aquele cara que assaltou o banco? Fala: pera aí, eu fui absolvido. Então, a pedra branca significava absolvição. Então, nós vemos vários termos, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, daquele que nos justifica e aqueles que nos dá paz. E a paz, amados irmãos, não é qualquer paz, é a paz com Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A nossa paz com Deus, ela foi dada através de Cristo Jesus. Então, nós
E, se não me engano, em Efésios, vai para nos falar exatamente dessa verdade. Fica quieta o notebook. Não estou te perguntando nada. Olha só. Deixa eu ficar quieto. Então, amados irmãos, paz, né? É principalmente paz com Deus. Por quê? Nós vivíamos no passado separados de Deus. Então, paz é a ideia de reconciliação. Então, tanto paz como justiça vai sempre nos direcionar a uma reconciliação que nós tivemos com Deus. Por isso que nós precisamos... Fecha a janelinha. Até uma janelinha abriu aqui. Pronto, vai embora. Então, mostrando o computador aqui, irmãos. Não é hora de mostrar o novo computador. Então, amados irmãos, é exatamente isso. Melquisedeque, o rei da justiça e da paz, ele aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele eu tenho paz, nele eu sou justificado. E esse era o recado do autor de Hebreus para a igreja hebreia que estava lá na região da Itália. A terceira razão do sacerdócio de Jesus Cristo ser superior ao Melquisedeque é porque ele não teve genealogia declarada. Até vamos entender bem, porque senão fala assim, peraí, tem uma sessão espírita aqui no versículo 3, porque o versículo 3, ele vai falar da seguinte forma: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. O que o texto está falando aqui? É lógico que, amados irmãos, o autor de Gênesis 14, né, que foi Moisés, Deus não disse para ele quem foi o pai de Melquisedeque. Deus não disse para ele quando ele nasceu. Deus não disse para ele quando ele morreu. Então, qual é a ideia do texto aqui? Então, por ele não citar nem genealogia, nem princípio de dias e nem fim de dias, isso tem um objetivo importante. Porque Melquisedeque era uma tipologia, um símbolo de Jesus Cristo. E algo importante. Por quê? Porque quando nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo, há uma expressão no Novo Testamento que é unigênito. Tá? Algumas Bíblias aparecem como único, só que não é a melhor tradução. A melhor tradução, mantendo a interpretação correta original, é unigênito. O que é unigênito? Unigênito é único de uma geração. Ou seja, Jesus não tem irmão. Né? Não tem um irmão de Jesus. Deus não é tipo Pai, Filho, Espírito e mais um. Então não é 4, é 3. Apenas 3. Por quê? A ideia muito clara do texto aqui é o seguinte: Jesus é eterno. Embora ele nasceu, mas Jesus ele é eterno. Jesus é eterno. E em João capítulo 1 nós vemos claramente, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ou seja, Melquisedeque aponta para quem? Para Jesus Cristo, que ele se encarnou. Dizem
os testemunhos de Jeová, que creem erradamente, que Jesus foi criado. Tá? Só que Jesus não foi criado, ele sempre existiu. Quando nós estudamos teologia, viu, Júnior? Nós aprendemos a trindade econômica e a trindade ontológica. A trindade ontológica, ela estuda a natureza de Deus. Dentro da natureza de Deus, Deus, Jesus e o Espírito Santo são iguais. E a Bíblia mostra. Eles são iguais com todas as suas características. E o Pai, o Filho e o Espírito têm a mesma essência. Então eles estão em pé de igualdade. Só que quando nós pensamos em termos salvíficos, Deus se manifestou a nós, Adonai se manifestou a nós, com a trindade chamada econômica. O que é a trindade econômica? A trindade econômica é o Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito sujeito ao Filho e ao Pai. Não é? Então, nós temos duas visões de Deus. A trindade econômica, que nós vemos a trindade assim, e a trindade ontológica, que nós vemos a trindade assim. Eles em pé de igualdade. Então, diante disso, o que nós vemos claramente? Jesus, ele sempre existiu. E algo importante que nós sempre enfatizamos quando nós pensamos nesse Jesus, que não tem princípio e que não tem fim. O quê? A trindade ou trinidade, que sempre vão falar para nós, mas não tem trindade na Bíblia. Mas não tem a palavra triunidade na Bíblia. Só que no batismo de Jesus, nós vemos Deus, nós vemos Jesus e nós vemos o Espírito Santo. Na bênção apostólica, do amor de Deus nosso Pai, a graça do seu Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus. Então, a Trindade, ela está agindo desde o princípio. E lá em Gênesis nós vemos claramente, façamos o homem. E nós vemos claramente ali, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deus deu a ordem, Jesus executou, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Então, amados irmãos, se você cruzar com alguém que é testemunho de Jeová, diga para ele, olha, o Deus Trino se crê pela fé, mas não pela lógica. Porque como imaginar um Jesus encarnado que já existia? Por isso que nos chamam de loucos. O povo grego da época, tanto de João, quando ele escreve 1 João, 2 João, 3 João, e também o livro do Apocalipse, e também o Evangelho de João, para a mente hebraia, para o povo grego da época, que era agnóstico, eles jamais aceitariam a divindade do Olimpo descer à terra. Se você viu aquele filme Desafio de Titãs, eu acho que é isso, né? Aquele lá que desce um Deus, e o Deus briga com o povo e quer matar todo mundo. Aquilo lá é teologia religiosa grega. E ali a gente vê claramente, no conceito grego, Deus jamais pode se encarnar, porque a natureza ela é má. Só que Jesus mostra que ele nasceu sem pecado. Então, amados irmãos,
nesse terceiro ponto, o que nós vemos? Nessa genealogia não declarada está o Messias. Melquisedeque, uma genealogia não declarada, representa Jesus Cristo. E, meus queridos, nós cremos pela fé, na Trindade, e nunca pela lógica. Porque transcende a minha lógica, transcende a tua lógica. Eles são três e ao mesmo tempo eles são um. Eles têm a mesma essência, mas são três pessoas distintas. E como eu li num livro de antropologia missionária, não existe na face da Terra nenhuma ilustração que venha representar com perfeição o Deus Trino. Porque se você colocar 3 copos de água, eles estão separados. Eles não se comunicam. Se você colocar aquele sorvete que era de 3 sabores, num palito só, ali é um corpo só. Né? Então, não existe ilustração na face da terra. E se você usar a água, é sólida, líquida e gasosa, mas eles estão separados. E o nosso Deus, ele transcende o nosso entendimento. Eles estão separados, mas têm a mesma essência e andam em comunhão. Então, não dá para explicar. E também não é para explicar, é para crer. Creia no Deus Trino. Creia nele. É assim que nós devemos agir. A quarta verdade é que o sacerdócio de Jesus é superior. O sacerdote de Jesus em Melquisedeque recebeu a oferta de Abraão. Qual o significado disso? O verso 4 diz: considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Ele deu o dízimo dos melhores despojos. O ato de dar oferta, amados irmãos, tem um significado. Qual foi ele? Então, o autor de Hebreus, ele chama a atenção aos seus leitores, ele falou, presta atenção. O inferior, aí ele vem trabalhar com a lógica. O inferior é abençoado pelo superior. Quando Abraão, ou Abrão ainda, deu o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, o que aconteceu? Esse sacerdote abençoou Abraão. E algo importante, assim como Abraão se reconheceu inferior a Melquisedeque, se o sacerdócio araônico é descendente de Abraão, então, por consequência, o sacerdócio araônico também dizimou a Melquisedeque. Qual é a mensagem? A mensagem é somente única, somente uma. Que o sacerdócio levítico, da tribo de Levi, através dos descendentes de Arão, é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. Qual é a mensagem para eles? O sacerdote Jesus Cristo é superior ao sacerdócio araônico que vocês idolatram tanto. Porque havia uma regra importante, amados irmãos, no Antigo Testamento, que era a seguinte: não poderia ser sacerdote se não fosse da tribo de Levi.
Só que aí algo importante. Dentro da nova aliança, por isso que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por qual razão? Se o nosso sacerdote fosse da descendência de Arão, nós tínhamos que viver a lei do Antigo Testamento. Mas o nosso sacerdote é Jesus, da tribo de, quem lembra? Judá, e não da tribo de Levi. Então, nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Então, amados irmãos, aqueles que defendem o sábado, aqueles que defendem algumas práticas do Antigo Testamento, irmãos, tudo isso caiu em Jesus Cristo. Qual é o dia do Senhor? Todos. Embora nós reservamos o domingo para quem tem disponibilidade, para aqui estarmos. Mas se, vamos imaginar, muda o governo, entra o governo maluco comunista aqui no Brasil, e ele começa a falar, a partir de hoje o dia do descanso é quarta-feira. Qual o dia que nós vamos cultuar ao Senhor? Quarta-feira. Ah, mas o domingo é o dia. Não. Amados, nós não estamos presos a datas. Nós não estamos presos à lei. Nós estamos servindo ao Senhor de segunda a segunda. De domingo a domingo. Todos os dias são do Senhor. Se o governo mudar o dia do descanso para quarta-feira, tá bom, beleza. A gente muda o culto do domingo para quarta. Sem nenhum problema. Vai ser no dia do descanso. Então, nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. Porque a lei ela cai quando o sacerdote vem da tribo de Judá. E não mais da tribo de Levi. E aí, Levi, o sacerdócio araônico, eles reconheceram que Melquisedeque era superior, simbolizando que o sacerdócio de Jesus Cristo, ele é o teto, ele é superior a tudo. É o sacerdócio de Jesus Cristo. Então, amados, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E como nós já aprendemos no domingo passado, ou retrasado, a lei, o sábado foi feito para os judeus, não foi feito para nós. O dia do sabá foi feito para o povo do Antigo Testamento, e não para nós. E Jesus falou uma verdade importantíssima, que não é o sábado Senhor sobre as nossas vidas, mas nós somos senhores do sábado. Nós somos senhores do dia do descanso. Então, tanto que o Senhor Jesus quebra esse exagero judaico da sua época. Ele operou milagres e maravilhas, tudo no sábado. Ele fez lama no sábado, ele mandou o homem carregar sua maca no sábado, ele operou maravilhas no sábado. Então, amados, estamos libertos. Estamos libertos dessa interpretação equivocada da lei. Porque Jesus, ele é da tribo de Judá. E a tribo de Levi e Arão, através de Abraão, reconheceram a superioridade de Melquisedeque, que representa Jesus Cristo. Essa é a grande verdade. Quinta verdade, amados irmãos, é que a quinta razão do sacerdote de Jesus Cristo ser superior
que Melquisedeque abençoou Abraão, que tinha a promessa divina. O verso 5 ao verso 7, ele é muito claro quando ele diz: aquele que dentre os filhos de Levi recebe um sacerdote tem ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seu irmão, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Melquisedeque abençoou a Abraão. Qual é o conceito aqui? O inferior é abençoado pelo superior, nunca o contrário. O inferior é abençoado pelo superior. E Melquisedeque abençoa a Abrão quando tem aquele encontro e quando Abrão reconhece que Melquisedeque era superior, sacerdote do Deus Altíssimo, quando ele dá o dízimo, ele está dizendo: Senhor, tu és superior. E uma lição importante que nós aplicamos aqui para nós, amados irmãos, é qual é ela? Quando nós trazemos os nossos dízimos aqui, quando nós nos apresentamos, quando nós aqui nos apresentamos em adoração, cumprindo Romanos 12, 1 e 2, nós estamos dizendo o seguinte recado para o Senhor: Senhor, tu és superior a mim. Quando nós estamos diante da divindade, quando nós estamos diante do Deus Trino, nós estamos dizendo: Senhor, tu és superior. Assim como Abrão reconheceu que Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante notar que quando Melquisedeque abençoa a Abrão, ele usou El Elyon, que traduzido é Deus Altíssimo. Mas, falando corretamente, usando os nomes de Deus de forma correta, aqui Deus se revelou como El Elyon, Deus Altíssimo. Por que Deus Altíssimo? Um Deus que estava acima de Abrão. Quando olha o contexto, é um ato de adoração. Eu estou oferecendo a minha oferta. Eu estou oferecendo o meu sacrifício. Para quem? El Elyon, aquele que está no trono. Aquele que é superior a mim, superior a você, superior a nós. Ele é o Deus Altíssimo. Então, amados, quando nós estamos adorando, e esse Melquisedeque, quem que ele representa? Jesus. Então, Melquisedeque, ele é um símbolo de Jesus Cristo. Então, Abrão reconhece, o povo hebreu tinha que entender o recado. Abrão reconhece que Jesus é superior. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele tem que continuar sendo o teu sumo sacerdote, o teu remidor, o teu salvador, o teu Senhor, aquele que perdoa os teus pecados. A sexta e penúltima razão que Jesus Cristo ser superior é que Melquisedeque não era como os demais mortais. O verso 8. Homens mortais recebem os dízimos. No outro, porém, aquele
de quem se afirma que vive. O que o texto está dizendo aqui, queridos irmãos? Arão foi o primeiro dos sacerdotes a receber a oferta. Só que tem um problema. Os sacerdotes araônicos, mesmo que eles tivessem uma vida longa, que eles viveram mais tempo do que nós, eles morriam. Então, da tribo de Levi, era escolhido um novo sacerdote para aquela ocupação dentro dos moldes do Antigo Testamento. Só que, neste Melquisedeque, que não tem princípio de dias, nem fim de dias, de uma forma simbólica, que representa Jesus Cristo, o que ele está dizendo para nós? Uma verdade maravilhosa. Qual é ela? O Senhor Jesus Cristo vive. Não precisa substituir. Era isso que o povo de Hebreus aqui, da igreja hebreia de toda aquela região da Itália, precisava entender. O sacerdócio levítico, ele precisava ser substituído, porque as pessoas morriam. Mas esse sacerdote que não tem descendência, esse sacerdócio que é eterno, ele não morre. Ele continua sendo o meu sacerdote, o teu sacerdote. O meu remidor, o teu remidor. E o autor de Hebreus, ele está falando claramente aqui, olha, não abandona Jesus Cristo. Jamais. Porque Ele está vivo. Ele está à direita do Pai. Ele continua intercedendo por mim e por você. E quando Jesus ressuscitou, lá no terceiro dia, Ele tornou-se o nosso sacerdote eterno. Por essa razão que o véu do templo se rasgou. Por essa razão que não precisa mais de sacrifício. Por essa razão que também João o Batista disse quando viu Jesus Cristo, falou aos discípulos a seguinte verdade. Qual é ela? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, não um Cordeiro. Então, Jesus é o Cordeiro definitivo. Jesus tem que ser o seu Messias definitivo. Não volte para trás. Esse é o recado para o povo hebreu. E um recado para nós também. Não volte para trás. Não recue. Porque Jesus, Ele é o Messias. Ele é o Redentor. Ele é o teu Salvador. E Ele vai continuar sendo, mesmo apesar de nós pecarmos, falharmos, errarmos. Ele vai continuar sendo o nosso Messias, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele vai continuar sendo. Então, e a última verdade, para nós não abandonarmos Cristo, e para o povo hebreu daquela época. Sétima razão do sacerdócio de Jesus ser superior ao de Melquisedeque, porque Melquisedeque recebeu oferta dos levitas em Abraão. Verso 9 e verso 10. E por assim dizer, até Levi, que recebe os dízimos, pagou por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. O que está dizendo aqui? Em Abraão, o sacerdócio levítico, 150 anos depois, já estava dando o dízimo para Melquisedeque. Ou seja, no ato de dizimar a Melquisedeque, estava dizendo, Melquisedeque,
sacerdote do Deus Altíssimo, tu és superior ao sacerdócio araônico. Então, isso é muito especial para o povo daquela época, porque a tribo de Levi, o sacerdócio araônico, ele era exaltado. Só que o sacerdócio araônico, ele reconheceu que Melquisedeque era superior, sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque representa quem? Jesus. Representa Jesus Cristo. Então, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. É lógico, é uma graça que anda em santidade. Isso é lógico. É lógico que é uma graça que o Espírito Santo nos dirige e nos conduz à santificação. Isso é lógico. Mas nós não estamos mais nos ritos do Antigo Testamento. Não é atos externos que nos justificam, porque nós somos já justificados pelo Rei da Paz, pelo Rei da Justiça, que é Jesus Cristo. Né? Concluo. 7 razões que confirmam a superioridade de Jesus Cristo. E quando eu ler aqui, pensa em Jesus e não em Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele é uma tipologia do próprio Cristo, prometido em Gênesis capítulo 3. Por que Melquisedeque tipifica Jesus? Melquisedeque era sacerdote do Altíssimo. Quem? Jesus. Melquisedeque era o rei da justiça e da paz. Quem? Jesus. Melquisedeque não teve genealogia citada. Jesus é eterno e unigênito. Melquisedeque recebeu a oferta de Abraão. Quem recebeu? Foi Jesus. Quem recebe as nossas ofertas? É Jesus. Melquisedeque abençoou Abraão, que tinha a promessa divina. Quem que nos abençoa? E com uma maior dádiva? É Jesus. Santa dádiva da salvação. Melquisedeque não era como os demais mortais, e ele está vivo. Quem está vivo? Jesus. Como Paulo fala aos Romanos, ele é primogênito na ressurreição. Jesus é o primeiro a ressuscitar. E assim como ele é, nós um dia seremos também, com corpos transformados. E por último, Melquisedeque recebeu a oferta dos levitas em Abraão. Ou seja, nós estamos em nova aliança. E assim também deveria estar, e também um dia estará, o povo de Israel. Não todos, infelizmente, mas lá na grande tribulação, o povo de Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias. O povo de Israel, com as 2 testemunhas, vão reconhecer que Jesus é o Messias. Então, irmãos, sempre lembrando, né, essa promessa para Israel vai se cumprir. Só que algo inegociável. A nação de Israel precisa reconhecer que Jesus é o Messias. Eles ainda esperam o Messias, mas eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Na grande tribulação, a grande tribulação vai trazer uma grande conversão. E o povo de Israel vai reconhecer, tanto o Novo Testamento, como que no Antigo Testamento, tudo apontava
para o Senhor Jesus. Então isso um dia vai acontecer. Então, e para nós, amados irmãos, como se aplica esse texto? Não devemos aceitar o retrocesso, mas avançar para frente. Precisamos avançar para frente. Por quê? Deixando as nossas práticas antigas, vamos continuar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo que digam que a nossa fé é maluca, é estranha, que mesmo que nos chamem de que nós somos loucos ou ignorantes, mas Jesus Cristo está vivo. E Ele é o meu Redentor. E Jó disse, lá no livro de Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Então Jó já tinha a esperança, né, por tradição oral. Porque Jó, ele é do tempo de Abraão. Só para curiosidade. Não sabemos se Abraão cruzou com Jó. Mas o que sabemos é que o livro de Jó é do tempo de Abraão. Quem sabe eles se cruzaram em algum mercadinho lá. Mas fato é, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. O nosso Redentor vive. Por isso, fortaleça-se na fé do nosso Senhor. Continua caminhando com o nosso Senhor. Mesmo que os intelectuais digam para mim e para você que como você é ignorante de crer num Jesus lá de 2000 anos atrás. Ele é o Messias, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. E Ele está à direita do Pai. E quando pecarmos, amados irmãos, que somos sujeitos à falha, verdade abençoadora. O nosso Redentor vive. Temos um advogado. E esse advogado tem nome e ele se chama Jesus. Por isso, sujeitemos-nos a Ele. E não caiamos no erro dos judaizantes do primeiro século que queriam que o povo retrocedesse. Nós vamos o quê? Avançar. Amados irmãos. Jesus, Melquisedeque. Vamos continuar com essa imagem. E até te desafio. Leia todo o texto de Hebreus 7. Com essa visão. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é Jesus. Esse Melquisedeque citado em Hebreus 7, ele representa Jesus Cristo. O meu Salvador, o teu Salvador. Ele é Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque o nosso Redentor vive. E Ele tem nome. E Ele se chama Jesus Cristo. Queremos agradecer, Senhor, porque Ele está vivo. Obrigado, Pai, porque o Teu Santo Espírito um dia nos confrontou, nos exortou e nos tocou. Obrigado, Senhor, porque fomos, através do Teu Santo Espírito, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E naquele dia da nossa conversão, foi nos apresentado o Cristo, o Messias, o Senhor. E peço, Pai, ajuda-nos a que nós venhamos a perseverar nos Teus caminhos, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor. E peço, Pai, por aqueles que nos verão posteriormente,
ouvirão essa mensagem posteriormente. Aqueles que estão distantes dos teus caminhos. Senhor, age nessas vidas, quebranta essas vidas, Senhor, para que elas voltem para os teus caminhos, que elas voltem, Senhor, ao primeiro amor. Assim, Senhor, como a igreja de Éfeso se afastou do tempo do primeiro amor e foi exortada a voltar. Venha, Senhor, tocar nessas vidas através do Teu Espírito. Oramos assim, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Então, o nosso Melquisedeque, queridos irmãos, é exatamente o Senhor Jesus Cristo.